Bem melhor, né? É. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vou dar uns 2 minutinhos para o pessoal entrar, tá? Para todo mundo entrar, daí a gente começa a nossa aula. Vocês estão me vendo? Tudo certinho, ok? Tudo certo. Ok. Boa noite. Boa noite, Henrique. Bem, só 14 participantes. Bem, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês a tela de apresentação. Me avisem quando vocês começarem a ver essa telinha de apresentação. E aí, começaram a ver? Já estamos vendo. Ok, perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, sempre que vocês tiverem dúvida, me chamem, tá? Eu vou ficar perguntando para vocês se está tudo bem e tudo mais. Mesmo no esquema da nossa aula, eu preciso do feedback de vocês para ver se está tudo ok. Faz muito tempo que a gente teve a última aula e hoje é o módulo 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um resumão do módulo 2 e 3, para daí depois a gente ir para os exercícios do módulo 3 em si. Tá? Então, vamos começar com um belo de um resumo, tudo que a gente viu de calorimetria, toda aquela parte da matéria que eu passei para vocês. Então, ó, começando, definição do que é energia térmica. A energia térmica, na verdade, ela mostra a energia cinética média das moléculas. Então, a energia cinética média associada a uma partícula é que determina o seu estado de agitação, ou seja, o que define a temperatura de um corpo. Tá? Continuando. Equilíbrio térmico, definição do equilíbrio térmico. A temperatura do mais quente vai diminuindo, do mais frio aumenta, até que as duas se igualem. Quando as duas temperaturas se igualam, isso significa que atingiu o nosso famoso equilíbrio térmico. Isso significa que cessa a energia térmica que troca os objetos. Por quê? Ninguém mais está quente, ninguém mais está frio. Os dois estão com a mesma temperatura. Calor sensível e calor latente. Se o efeito no corpo, for apenas variação de temperatura, o calor é chamado de calor sensível. Se o efeito no corpo for apenas uma mudança de estado, o calor então é chamado de calor latente. Bem, a gente vai estudar na aula de hoje o calor que muda a temperatura. A aula 2 e a aula 3 é sobre mudança de temperatura, então é sobre o calor sensível. Na próxima aula a gente vai ter o outro calor, que é o que muda o estado, então a gente vai ver na próxima aula o calor latente. Então, 3 elementos importantes. O que é a temperatura? Mostra a energia cinética média das moléculas. O que é equilíbrio térmico? É quando os dois objetos, um que estava quente e um que está frio, eles atingem a mesma temperatura, ou seja, eles estão com a mesma temperatura, daí vai cessar a energia térmica, que sai do quente e flui espontaneamente para o frio. Calor sensível e calor latente. O calor sensível muda a temperatura. O calor latente muda o estado, que a gente vai ver na próxima aula. Vamos continuar. Próximo slide. Isso tudo já foi falado na aula passada, tá? Só estou revisando, porque faz muito tempo que a gente teve essa aula, acho que faz umas 3 ou 4 semanas, e a gente precisa revisar. Quantidade de calor sensível é o nosso famoso Q macete. Q
é a quantidade de calor, M é a massa, Czinho é o calor específico sensível e Δθ é a variação de temperatura. Então, ó, calor sensível é o Q, o M é a massa, Czinho, calor específico sensível, e eu estou deixando ele piscando aqui para vocês, por quê? Porque ele é muito importante na nossa equação. Na equação do Kimacete, o Czinho é, para mim, o mais importante e o mais difícil também. Porque você tem que entender o que significa o Czinho. O que é o Czinho? Ele mostra para a gente o quão difícil vai ser aquecer uma substância. Uma substância que tem um Czinho alto, vai ser mais difícil aquecer essa substância. Uma substância que tem um Czinho baixo, um Czinho com valor pequeno, significa que é fácil aquecer essa substância em questão. E no final, variação de temperatura, o Δθ, que é esse cara aqui, que mostra a variação da temperatura. Isso aqui pode ser dado em Celsius ou Kelvin, tanto faz, porque os dois eles compartilham da mesma variação. A mesma variação em Celsius é a variação em Kelvin. Pessoal, até aqui tudo bem? Falou em mudança de temperatura de um corpo, Kimacete. Escreva na hora o Kimacete, porque ele é o que domina, ele é o que rege essa parte da matéria. Mudou a temperatura, Kimacete naquele objeto. Tá? Definição de capacidade térmica. Capacidade térmica, ela representa a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de uma unidade do corpo. Exemplo, a capacidade térmica, a formulinha é Q sobre Δθ. É a quantidade de energia que eu dou dividido pela mudança de temperatura que vai ocorrer naquele objeto. Mas essa capacidade térmica também pode ser escrita como M vezes C, o MCzinho, do calor específico e da massa. Tá? Então, a capacidade térmica, ela depende do que é feito o material, depende da substância daquele objeto, mas também depende da massa. Ou seja, no final das contas, ela depende do corpo, que depende desses dois caras, da massa e do que é feita a substância. Se você pega essa equaçãozinha do da capacidade térmica, que é Q sobre Δθ, e olha para a equação do Kimacete, aqui está o Kimacete, né, que eu tinha colocado no slide anterior. M vezes Czinho é essa capacidade térmica aqui. Então, ou você vai usar o Kimacete, se ele te deu a massa e o calor específico, ou você vai usar o cacete. Não ficou legal isso. Ou você vai usar o Q é C vezes Δθ. Tá? Então, você vai usar essa outra versão aqui, porque MC é a capacidade térmica. Então, capacidade térmica, MCzinho, eu posso trocar, eu posso usar dependendo do que o exercício me dá. Se o exercício já me dá a capacidade térmica, ele está dando MC. Então, na hora que eu for usar o Kimacete, eu vou trocar MC pelo valor que ele deu e continuo resolvendo como se fosse um Kimacete da vida. Tá? A unidade usual, ou seja, o que normalmente o vestibular trabalha com a capacidade térmica, é calorias por grau Celsius. Notem, eu coloquei unidade usual, porque isso daqui não é a unidade do Sistema Internacional. A unidade do Sistema Internacional seria joules por Kelvin. Isso seria o Sistema Internacional. Tá? Mas a maioria dos exercícios não vai trabalhar com esse carinha aqui no Sistema Internacional, vai trabalhar com o usual, ou seja, vai ser calorias e graus Celsius. Tá? Pessoal, até aqui, tudo bem? Tranquilo? Tudo certo. Ok, perfeito. Então, vamos continuar. Balanço energético. A soma das quantidades de calor cedidas por uns é igual à soma das quantidades de calor recebidas pelos demais. O que isso quer dizer? Significa que eu vou ter um objeto que vai estar quente e um que vai estar frio. O que está quente vai dar energia para o que está frio, que vai receber energia. Então, vamos supor que eu tenha café e água. O café está quente, a água está fria. Se o café der 100 joules de energia, a água vai receber 100 joules. Então, se eu olho para todo o calor recebido, tem que ser igual a todo o calor cedido. É isso que fala o balanço energético. Se um cara está quente e dá 100 joules,
o cara que está frio vai receber esses 100 joules. Todo o calor recebido vai ser igual ao calor cedido. Daí a gente convenciona, a gente fala o seguinte, olha, o calor recebido, vamos chamar ele de positivo, porque quem recebe fica com mais energia. O calor cedido, quem dá energia vai ficar com menos energia. Então, o calor cedido, a gente convenciona que ele vai ser negativo, porque o cara que deu energia fica com menos uma certa quantidade de energia. Daí, na hora que a gente olha, opa, passou muito rápido. Na hora que a gente olha para o somatório de todo o calor trocado, se um cara deu 100 joules e o outro perdeu 100 joules, desculpa, um deu 100 joules e o outro recebeu 100 joules, quem recebe fica com mais 100. Quem cede fica com menos 100. Na hora que eu somo mais 100 com menos 100, isso tem que dar zero. E daí vem a nossa equaçãozinha, aquela equação que fala para você o seguinte, ó, sempre que eu tenho dois objetos e eles vão trocar energia térmica entre eles, eu começo escrevendo essa equação. Quantidade de calor recebido mais quantidade de calor cedido é igual a zero. Se eu tiver só um elemento, eu não escrevo isso não. Eu escrevo que macete para ele, ponto final. Mas se eu tenho dois ou mais elementos, um quente e um frio, um dá energia, outro recebe, eu começo a minha equação normalmente por aqui. Q recebido mais Q cedido, tudo isso é igual a zero. Tá? Simplifica um pouco minha vida quando eu começo já por esse último elemento. Já em exercícios propostos. Vamos só fazer um rápido resuminho. Eu vou voltar aqui, eu comento cada um dos elementos mais rápido e daí a gente vai para o exercício em si. Então, vamos lá. Primeiro, energia térmica, a temperatura é a energia cinética média das moléculas. O equilíbrio térmico é quando os dois objetos atingem a mesma temperatura, até que as temperaturas se igualem. Calor sensível causa mudança de temperatura. Calor latente causa uma mudança de estado. Quantidade de calor sensível. O calor sensível, que é o que muda a temperatura, é o nosso famoso quimacete. Quantidade de calor é o Q. Massa é o Mzinho. O Czinho é o calor específico sensível da substância. E o delta-teta é a variação de temperatura dessa substância. Essa é a equação que rege toda essa parte de mudança de temperatura. Viu mudança de temperatura, na hora eu escrevo o famoso quimacete, ok? Daí, esse MC, ele pode ser escrito de uma outra forma. O MCzinho pode ser escrito como a capacidade térmica do corpo. E a capacidade térmica, ela mostra o quão difícil vai ser aquecer, mas aquecer o corpo em si. Tá? Vai depender da massa desse objeto. Então, a capacidade térmica é um olhar mais afastado, vamos dizer assim, do que está acontecendo com a nossa experiência. Se o quimacete é MC delta teta, e aqui a gente está vendo que a capacidade térmica é MC, então eu pego essa capacidade térmica, que é esse MC, e substituo aqui, vai virar, o quimacete vira Q é igual a C delta teta. Peraí, deixa eu apagar esse rabisco que eu fiz. Balanço energético fala o seguinte, tem alguém que dá energia, tem alguém que recebe. O cara que recebe, se ele recebeu, sei lá, 20 joules, quem deu energia vai ter dado quanto? 20 joules. Então, toda a energia de quem recebe é a energia de quem cede. Quando a gente fala que quem recebe fica com mais energia, quem cede vai ficar com menos energia. E daí, na hora que eu escrevo somatório da quantidade de energia trocado igual a zero, que recebido mais que cedido, isso tudo é igual a zero. Tá com barulho? Aqui eu não estou ouvindo nenhum barulho, não. Aí. Deixa eu ver o que pode ser. Espera aí que eu vou pegar outro fone de ouvido. Um outro fone de ouvido para ver se melhora esse barulho, tá? Dá só um segundinho, gente, que eu vou sair da apresentação e já volto, não. Só um segundo. Espera aí. Vou trocar de fone de ouvido para ver se melhora.
deixa eu testar esse fone de ouvido aqui. Teste speaker. Testando, 1, 2, 3. Ok, me digam aí. Tá melhor ou não? E aí, gente? Mesma coisa. Então deve ser... Não sei do que é. Tá, bem, então... mas vamos continuar, gente. Vamos continuar. Espera aí, deixa eu dar o share da minha tela de novo. Não melhorou em nada? Sério mesmo? Ok. Alguém mais está com... pode ser que alguém esteja com o microfone ligado. Peraí, deixa eu desligar o microfone de todo mundo, assim. Ok, pronto, desliguei o fone de todo mundo. Agora está todo mundo com o fone desligado, tá? Qualquer coisa, me chama aí no chat que eu abro o microfone para vocês. Tá? Bem, vamos lá. Continuando então, gente. A gente estava nessa página do balanço energético, quantidade de calor recebido mais quantidade de calor cedido, isso tudo é igual a zero. Vamos para o primeiro exercício, exercícios propostos. É a aula 3, né? A gente já fez todos os exercícios da aula 2. Alguém confirma aí para mim, por favor? Sim, ok. Então eu vou passar esses slides rapidinho, que eu tinha preparado da aula 2 também. Ok, aula 3. Primeiro exercício da aula 3. Na depilação, o laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Considere uma raiz de pelo de massa igual a 2,10 a menos 10 kg, inicialmente a uma temperatura de 36 graus Celsius, que é aquecida pelo laser a uma temperatura final de 46 graus Celsius. Se o calor específico sensível da raiz é igual a 3,10 a terceira joules por quilograma graus Celsius, o calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento é igual a... Vou colocar essa imagem um pouquinho para o lado para a gente resolver. Vou marcar os pontos importantes aqui dessa questão. Primeira coisa, eu tenho uma massa e essa massa tem 2,10 a menos 10 kg. Segundo, estava a uma temperatura de 36 graus Celsius e foi para uma temperatura de 46 graus Celsius. A primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é, mudou a temperatura. Se mudou a temperatura, todo mundo já sabe qual equação tem que usar. Mudou a temperatura, que macete naquele objeto. Okay? Ele deu um calor específico sensível da raiz. E esse calor específico, esse Czinho, vale 3 vezes 10 a terceira joules por quilograma graus Celsius. O calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento é... Então, eu tenho um pelo que vai ser aquecido. Se ele vai ser aquecido, a primeira coisa que eu penso é tenho que usar o que macete. O exercício me deu a quantidade de massa, ele me deu o calor específico e ele me deu a mudança de temperatura. Então, ele deu todos esses três elementos aqui, ele está pedindo quanto vale a quantidade de energia total que esse objeto recebeu. A massa desse objeto vale 2,10 a menos 10 kg. Daí eu tenho uma pergunta para vocês. Eu coloquei aqui do jeito que ele me deu, 2,10 a menos 10 kg. Mas eu posso usar em quilograma? Se eu posso usar, por que eu posso usar? Quem sabe me dizer o porquê que eu posso usar em quilograma aqui? Você pode usar porque o Czinho está em quilograma grau Celsius.
Perfeito. O Czinho, que é o cara mais importante de todos os exercícios de calorimetria, ele está aqui, ó, se vocês notam esse elemento, está em quilograma. Se o Czinho está em quilograma, isso significa que eu tenho, não é que eu posso, eu tenho que colocar a massa também em quilograma, porque senão vai dar algum problema na minha questão. Tá? Então, o Czinho estando em quilograma fala para mim, ó, eu posso colocar esse cara aqui em quilograma. Daí, o Czinho, ele me deu, vale 3 vezes 10 a menos 3, estou usando esse elemento aqui, 3 vezes 10 a menos 3, e a variação de temperatura era 36, foi para 46. Variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Vamos multiplicar esses dois caras. Eu tenho esse 2 com esse 3, e isso dá 6. Daí eu posso olhar para esses outros dois elementos aqui. 10 a menos 10 com 10 a terceira dá 10 a menos 7. E para finalizar, eu tenho esse último aqui, 46 menos 36 dá 10. Então, vai ficar 6, 10 a menos 7 vezes 10. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para esses últimos dois elementos aqui e eu vou fazer a continha desses últimos dois. 10 a menos 7 vezes 10 dá 10 a menos 6. Então, a quantidade de energia que é 6 vezes 10 a menos 6 joules. Daí eu pergunto para vocês, de novo, por que deu um joule? Como que eu tenho certeza que deu um joule? Porque cortou com quilograma da massa e com graus Celsius da temperatura. Aí sobrou o joule. Perfeito, sobrou o joule. Ó, o que o Cauê está falando para mim é o seguinte, a massa era em quilograma, eu vou cortar com esse quilograma aqui, a temperatura era em graus Celsius, vai cortar com esse, e sobrou esse joule aqui. E eu só posso colocar minha resposta, eu sei que ela é em joule, porque o calor específico deu em joule. Então, esse calor específico não só dominou a minha equação na hora que eu fui colocar minha massa, como ele também domina a minha equação e mostra o resultado final. Porque se esse calor específico tivesse 3, 10 a terceira caloria por quilograma grau Celsius, isso significa que a minha resposta aqui seria caloria. E daí, como tudo está em joule, eu teria que primeiro transformar, multiplicar ou por 4 ou por 4,2, dependendo do exercício, para transformar em joule. Tá? Como o exercício ele já deu o Czinho em joule, minha resposta está em joule, é a resposta que eu vou procurar nas alternativas. Nessa parte da matéria, sempre, na hora que você acha um resultado, você tem que analisar qual é a unidade, porque a frente 2 de física pode ser caloria ou pode ser joule, a massa pode ser gramo ou quilograma, a temperatura pode ser graus Celsius ou Kelvin. Então, sempre que pode ser uma pegadinha. Então, eu olho para o meu resultado final, vejo direitinho se está em joule ou não, e daí eu procuro uma alternativa em joule. Tá? Nesse caso, vai ser a alternativa A. E aqui está marcando letra A, resposta final do primeiro exercício. Pessoal, pergunto, tudo bem? Alguém não entendeu alguma parte da matéria? Me digam, por favor, porque agora eu não estou nem vendo vocês, não consigo ver se vocês estão entendendo ou não. Também não consigo ver se vocês estão mexendo no celular ou assistindo a aula de verdade. Mas, enfim. Dúvida? Não? Ok. Então, peraí. Tá. Vamos para o próximo exercício. Quem tiver com dúvida e tiver com vergonha ou qualquer coisa assim, no chat você pode mandar uma mensagem para mim. É só você clicar do lado do tu, aí que deve estar escrito, pelo menos no meu está em inglês, everyone, e me selecionar, e você pode mandar uma mensagem privada, tá? Então, se você não quer se expor, sei lá, bobagem, mas enfim, caso você não queira se expor, manda a pergunta ali. Se eu vejo que a pergunta é privada, eu não vou falar o nome, eu só vou falar a pergunta e vou responder para vocês. Tá? Então, mas façam isso, eu preciso do feedback de vocês.
Vamos lá. Segundo exercício. Um objeto de massa 400 gramas, constituído de um material de calor específico sensível igual a 1/10⁻³ joules por quilograma grau Celsius, foi colocado sobre uma fonte, que forneceu calor a uma razão de 8/10⁻³ joules por minuto. Após 5 minutos, a temperatura do objeto, que estava inicialmente a 20 graus Celsius, atingiu 80 graus. Sabe-se que parte do calor fornecido pela fonte foi dissipada para o meio externo. Daí ele pede a quantidade de calor dissipada para o meio externo foi D. Então, o que o exercício está falando é o seguinte: eu tenho uma fonte térmica e ela está dando energia para o meu sistema. Eu tenho um elemento ali dentro, uma massa de um material, 400 gramas, ele vai ser aquecido. Mas ele aquece de uma certa forma que ele não vai usar toda a energia que essa fonte térmica, que esse elemento que está com fogo aqui vai fornecer. Parte da energia vai ser perdida. Se é parte dessa energia vai ser perdida, ele está pedindo qual é essa energia, quanto vale essa energia dissipada pelo meio ambiente. Então, vamos lá, marcando as informações importantes. Massa vale 400 gramas. Segunda informação importante, o calor sensível. Calor sensível vale 1/10⁻³ joule por quilograma grau Celsius. Daí ele deu uma informação aí sobre a potência calorífica. Ele falou que essa fonte térmica dá 8/10⁻³ joules por minuto. Daí, após 5 minutos, a temperatura do objeto, que estava a 20 graus Celsius, variou para 80 graus. Sabe-se que o calor fornecido pela fonte foi dissipada para o meio externo. Quanto vale essa energia dissipada? Então, eu vou ter que fazer duas contas aqui. Primeiro, aquela que eu marquei em verde. Eu vou calcular quanto de energia essa fonte térmica forneceu para mim. Quanto eu deveria ter recebido, quanto esse elemento deveria ter recebido. Segunda conta, eu vou analisar esse objeto que está esquentando e eu vou ver quanto de energia ele realmente recebeu. Daí depois eu vou olhar para os dois elementos e eu vou falar, putz, se alguém deu 100 joules, mas eu só usei 60, isso significa que foi perdido para o meio 40 joules. Tá? Então eu vou ter que analisar esses dois elementos primeiro. Vamos lá. Começando, primeiro elemento. O exercício me deu essa informação, 8/10⁻³ joules a cada 1 minuto, por minuto. Daí ele fala, em 5 minutos, esse elemento foi aquecido. Eu vou analisar esse elemento, essa regrinha de 3, eu vou montar essa regrinha de 3 e eu vou descobrir qual é o valor que ele deveria ter recebido. Tá? Qual é o valor da energia que ele deveria ter recebido. Q recebido, então, 1 vezes Q recebido, eu vou multiplicar tudo isso em cruz, né? Q recebido vezes 1, 5 vezes 8/10⁻³. Então, fica que o meu Q recebido é 40/10⁻³ joules. Se em 1 minuto eu recebi 8, em 5 minutos eu vou receber 5 vezes 8, ou seja, 40/10⁻³ joules. Isso é o que deveria ter recebido. Vamos ver o que realmente recebeu. Ou 4/10⁻⁴, tá? Só tirei um zero do 40, coloquei no expoente aqui 10⁻⁴. Vamos agora ver o quanto que ele recebeu. Quantidade de calor usado de verdade, que vai aquecer de verdade a nossa substância. Depende da massa, do calor específico e da variação de temperatura. Esses três elementos, ó, massa, calor específico e variação de temperatura, eu tenho. A massa vale 400 gramas. Daí eu pergunto para vocês, aqui eu tenho que colocar 400 gramas ou 0,4 quilogramas? (0,4 quilogramas). 0,4 quilogramas. Por quê? Porque o Czinho está em quilogramas. Perfeito. Meu Czinho domina a minha equação. Mais uma vez, ele sempre domina a minha equação. E o Czinho está em quilogramas.
esse elemento aqui, ó, 1/10 a terceira joules por quilograma grau Celsius, fala, a massa eu não posso trabalhar em grama. Notem que o exercício ele foi sacando, ele colocou em grama, para ver se o aluno está atento, se ele não cai nessa pegadinha. Então, coloquei a massa aqui em gramas, ó, a massa está 0,4. O Czinho, 1 vezes 10 a terceira. E a variação de temperatura? A temperatura variou de 80 graus Celsius para 20, quer dizer, desculpa, de 20 graus Celsius para 80. Então, a temperatura final menos a inicial, 80 menos 20. Na hora que eu multiplico esses elementos, 0,4 vezes 60 dá 2,4, dá 24, né? Ou 2,4 10 a quarta. Tá? Então, a minha energia usada foi 2,4 10 a quarta. Pessoal, eu deveria ter usado 4 10 a quarta, mas no meu exercício eu só estou usando 2,4 10 a quarta. Isso significa que uma parcela foi perdida. Quanto foi perdida? Eu tinha que usar 4, estou usando só 2,4. Então, a quantidade de calor dissipada é o que eu deveria ter usado, que eu deveria ter recebido, menos o que eu usei de verdade. 4 vezes 10 a quarta menos 2,4 vezes 10 a quarta, isso dá 1,6 vezes 10 a quarta, que é a nossa resposta, letra A. 4 vezes 10 elevado a 4 surgiu de onde, professor? Vamos ver. 4 vezes 10 elevado a 4. Aqui, nessa parte aqui de cima, que eu estou passando com o mouse. Isso, ok. Tá, então deixa eu montar aqui. Ó, primeiro, o meu resultado tinha dado 40, 10 a terceira. 40, 10 a terceira, eu poderia escrever assim. 4 vezes 10 vezes 10 a terceira. Eu poderia escrever assim, ó. 4 vezes 10, essa terceira aqui, esse 3 aqui é elevado, tá? Esse 3 aqui é elevado. Então, 4 vezes 10 vezes 10 a terceira. 10 vezes 10 a terceira é 10 a quarta. Então, fica 4 vezes 10 a quarta. Tá? Tudo bem? Ok. Então, ok, beleza. Então, 40 10 a terceira, 4 10 a quarta era o que eu tinha que usar, mas no final das contas eu usei só 2,4 10 a quarta. Então, quanto que eu perdi? Eu tinha que usar 4, mas eu só usei 2,4, então eu perdi 1,6 10 a quarta joules por meio externo, e daí deu a nossa alternativa A. Tá? Pessoal, dúvida no exercício? Digam se vocês têm dúvida, hein, por favor. Tem 18 participantes. Dúvida, dúvida, dúvida? Alguém? Não? Ok. Bem, vou passar então para o próximo exercício. Ninguém ficou com dúvida nessa conta aqui? Nada? Nessa aqui. Ok. Bem, vamos lá. Então, passando para o próximo exercício. Exercício 3. Espera, esse é o exercício 3. A Annelise lava a sua garrafa térmica com água filtrada, a temperatura de 20 graus Celsius. Coloque então na garrafa uma porção de 200 gramas de café que acaba de coar, a uma temperatura inicial θ0. Considerando a capacidade térmica da garrafa 100 calorias por grau Celsius, o calor específico sensível do café, 1 caloria por grama grau Celsius, e após algum tempo, a temperatura de equilíbrio do sistema, a garrafa café, ter atingido a temperatura final de 60 graus, pode-se afirmar que a temperatura θ0, ou seja, a temperatura inicial do café em graus Celsius é... Deixa eu diminuir aqui a imagem da
do exercício, vamos marcar as informações importantes. Eu tenho dois elementos aqui. Eu tenho, primeiro, uma garrafa. Essa garrafa estava a uma temperatura de 20 graus Celsius. Ela vai acabar com uma temperatura de 60 graus. Então, ela aumentou a temperatura. Se ela aumenta a temperatura, na hora eu penso numa formulinha para ela, que é o nosso famoso quimacete. Daí eu tenho um outro elemento, que é o café. Eu tenho 200 gramas de café e ele estava uma temperatura inicial que eu não sei quanto vale, mas ele também vai acabar numa temperatura de equilíbrio de 60 graus Celsius. O café estava quente e vai esfriar porque ele está dando energia para o cara que está frio, que é a garrafa térmica, que vai esquentar. Ele deu mais um elemento da garrafa térmica, que é isso aqui, ó, 100 calorias por grau Celsius. Esses 100 calorias é a capacidade térmica da garrafa. É o cesão que eu discuti agora há pouco com vocês, tá? É o cesão da garrafa térmica. Bem, são dois elementos, um quente e um frio. O quente vai dar energia, o frio vai receber energia. E para resolver isso, eu escrevo que recebido mais que excedido, isso é igual a zero. Quem recebe é a garrafa térmica. A garrafa térmica está frio, vai receber energia. Então, que macete da garrafa térmica? Quem cede é o café, que estava quente, vai diminuir a temperatura. Então, que macete também para o café? Que macete para a garrafa térmica mais que macete para o café, isso aqui igual a zero. Essa daqui é o que recebido mais que cedido. Até aqui, tudo bem, gente? Continuando. Ficou repetida essa segunda linha aqui. Quem recebe é a garrafa térmica e o exercício ele não me deu nem massa, nem calor específico da garrafa térmica, mas ele me deu esse cara aqui, ó, que é a capacidade térmica da garrafa. Então, eu troquei no quimacete da garrafa térmica, eu troquei por cesão vezes delta teta. Só porque ele me deu a capacidade térmica, tá aqui, eu vou marcar para vocês a capacidade térmica da garrafa, 100 calorias por grau Celsius. Então, ele me deu esse cesão, eu troquei o MC pelo cesão, só porque ele me deu esse cesão. Vou substituir os valores. O cesão, que é da garrafa, vale 100 calorias por grau Celsius. A garrafa térmica estava a 20 graus, foi para 60. Então, variação da temperatura, 60 menos 20. Agora vamos olhar para o café. O café, a massa dele, tinha 200 gramas de café. O calor específico do café, que eu não marquei aqui, peraí, deixa eu marcar, ele vale... Opa, deixa eu trocar de cor. O calor específico do café vale 1 caloria por grama grau Celsius. Então, ó, 200, que é a massa do café, 1, que é o Czinho, calor específico sensível do café, e a mudança de temperatura do café é o problema, porque eu sei que o café vai atingir uma temperatura final de 60 graus, mas eu não sei qual é a temperatura inicial. Então, esse carinha aqui é o X da questão, a temperatura inicial do meu café. Vamos fazer essa continha aqui. 60 menos 20 dá 40. 40 vezes 100 dá 4.000. 4.000. 200 vezes 1 é 200. 200 vezes 60 é 12.000. E 200 vezes θ inicial é menos 200 θ inicial, né? Porque eu tenho um menos aqui entre o 60 e o θ inicial. Então, vai ficar 4.000 mais 12.000 menos 200 θ inicial. 4.000 mais 12.000 dá 16.000. Menos 200 θ inicial, isso é igual a zero. Vamos passar o 200 θ inicial para lá e depois passar o 200 dividindo. Vai ficar 16.000 dividido por 200. A gente aqui pode cortar 2 zeros, né? Corta 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. 160 dividido por 2, e isso dá
80 graus Celsius. Então, a temperatura inicial do café era de 80 graus. Ele foi de 80 para 60 graus. Ele diminuiu a temperatura. Eu vou repetir. Ok, vamos lá. Deixa eu só apagar tudo que eu montei aqui. Eu vou deixar na tela para quem estiver copiando. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho dois elementos. Deixa eu marcar com cores distintas os dois. Primeiro, eu tenho uma garrafa térmica. Peraí, a garrafa está em azul. Eu tenho uma garrafa térmica. Ela está a uma temperatura de 20 graus Celsius e ele deu a capacidade térmica dessa garrafa térmica, que vale 100 calorias por grau Celsius. Ela vai chegar a 60 graus. Segundo elemento que eu tenho, o café. Eu tenho 200 gramas de café. Estava uma temperatura teta inicial que eu não sei quanto vale. E ele me deu o calor específico sensível do café, vale 1. Ele pede quanto vale a temperatura inicial desse café. Eu tenho um elemento que dá energia, um elemento que recebe energia. Quem recebe é a garrafa térmica. Eu estou marcando aqui em azul. Então, ó, Q recebido mais Q cedido, isso é igual a 0. Quem recebe é o café, e no café eu não vou usar o quimacete, porque ele não me deu massa vezes calor específico. Ele me deu a capacidade térmica, então eu vou usar ela aqui. Eu troquei o MC pelo Czão, que é a capacidade térmica. Capacidade térmica vezes delta teta da garrafa térmica, mais MC delta teta do café, tudo isso é igual a 0. Vamos marcar as informações. A capacidade térmica vale 100. A garrafa estava a 20 graus, foi para 60. Então, a variação da temperatura é 60 menos 20. O café, por sua vez, tinha uma massa de 200 gramas. O calor específico vale 1. E a variação de temperatura é 60 menos a temperatura inicial, que é o que o exercício está pedindo. Professor, me explica de novo por que você substituiu o MC pelo Czão. Então, o exercício ele não deu para mim o MC da garrafa térmica. Ele não deu nem massa, nem calor específico da garrafa térmica. O que ele me deu foi isso aqui, ó. Deixa eu apagar todos os meus rabiscos aqui e marcar o que ele me deu. Ele me deu a capacidade térmica da garrafa e a capacidade térmica vale 100. Então, ele não me deu MC, ele me deu Czão. Por isso que eu troquei, ao invés de usar o quimacete, eu troquei por C delta teta. Tá? Então, eu troquei, ao invés de usar MC delta teta, por Czão delta teta, porque ele me deu o Czão. Ele não deu nem massa, nem o calor específico sensível. Continuando, eu tenho daí 100 vezes 40, isso dá 4.000. E eu tenho 200 vezes 60, dá 12.000. E 200, aqui é aplicando a distributiva, né? Ó, esse 200, peraí, deixa eu... esse 200 vezes 60, e depois 200 vezes menos teta inicial. 200 vezes 60 é 12.000, 200 vezes menos esse carinha aqui é menos 200 teta inicial. 4.000 mais 12.000 dá 16.000. Menos 200 teta inicial, isso é igual a 0. Vamos passar esse 200 teta inicial para a direita. Ficaria, então, 16.000 é igual a 200 teta inicial. 16.000 igual a 200 teta inicial. Eu posso cortar esses dois zeros. Teta inicial é 160 dividido por 2. 160 dividido por 2 dá a nossa resposta final, que é 80 graus Celsius. Pessoal, e aí? Tudo bem? Posso passar para o próximo exercício? Dúvida, mais alguém? Ok, perfeito. Então, deixa eu limpar aqui o rabisco. Vamos passar para o próximo exercício. Exercício 4.
Momentos após o churrasco, o dono da festa imergiu totalmente a grelha da churrasqueira de 1 kg, feita de ferro fundido, em uma solução de água com detergente, com um volume de 200 ml, e inicialmente a 20 graus Celsius. Após alguns instantes, a grelha e a solução atingiram o equilíbrio térmico a 90 graus Celsius. Admita que as trocas de calor tenham ocorrido somente entre a grelha e a solução. Se o calor específico sensível e a densidade da solução são, respectivamente, 1 caloria por grau Celsius e 1 grama por ml, e o calor específico sensível do ferro é 0,1 caloria por grau Celsius, então a temperatura inicial da grelha era uma próxima de... Eu diminui essa imagem, vamos começar a resolver, eu vou marcar as coisas mais importantes. Primeiro, eu tinha uma grelha de ferro fundido, e eu tinha uma solução de água, de detergente e água. A grelha, a churrasqueira, tinha 1 kg. E tudo atinge uma temperatura final de 90 graus Celsius. Eu tinha uma solução com 200 ml e ela estava a 20 graus Celsius. Ele me deu o calor específico sensível e a densidade da solução. Então, ele me deu o Czinho desse líquido e deu a densidade também. E ele deu o calor específico do ferro, o Czinho do ferro, que vale 0,1 calorias por grau Celsius. Então, marquei em vermelho os elementos que estão quentes, em azul os elementos que estão frios, e tudo chega à temperatura de equilíbrio, que eu vou marcar em verde aqui, que é 90 graus Celsius. Os dois vão chegar a 90 graus Celsius. Bem, primeira coisa, se eu tenho um elemento que está quente e um que está frio, eu começo a resolver sempre com o nosso famoso Q recebido mais Q cedido, isso tudo é igual a 0. Então, quem recebe vai ser a solução, que estava a 20 graus. Quem dá energia para o meu sistema é a grelha da churrasqueira, que estava a uma temperatura alta, né? Tem que descobrir quão alta ela estava, esse é o X da questão. Q recebido mais Q cedido igual a 0. Que macete de quem recebe mais que macete de quem cede, isso é igual a 0. Vamos lá, quem está recebendo é a solução. A massa dessa solução é de 200 gramas, porque ó, a densidade dela é 1 grama por ml. Cada ml tem 1 grama, então se tem 200 ml, tem 200 gramas. Calor específico dessa solução vale 1, que o exercício me deu aqui, ó, calor específico vale 1. E a mudança de temperatura dessa solução foi de 20 para 90, então variou 70 graus Celsius. Agora vamos marcar as informações da grelha. Eu tenho 1 kg de grelha. Notem que eu coloquei uma massa de 1000 gramas. Por que eu coloquei a massa de 1000 gramas? Porque o exercício ele me deu o calor específico sensível. Tá aqui, ó. Esse calor específico sensível vale 0,1 calorias por grama. Então, esse por grama aqui está falando para mim o seguinte: trabalhe com grama. Se você não trabalhar com grama e trabalhar com quilograma, vai ter um erro na sua formulação ali. Continuando. Então, o calor específico vale 0,1 e essa grelha vai de uma temperatura inicial, que eu não sei quanto vale, até uma temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, que é 90 graus Celsius. Na hora que eu multiplico o 200 vezes 70, dá 14.000. E aqui eu vou também fazer a mesma coisa, eu vou aplicar a distributiva nesse outro elemento. 1000 vezes 90. Na verdade, eu primeiro, o que eu faço? Eu multiplico esse 1000 por 0,1. 1000 vezes 0,1 dá 100. Que daí, na hora que eu for aplicar a distributiva, vai ficar um pouco mais fácil. Tá? Então, 1000 vezes 0,1 dá 100. Vai ficar 100 vezes 90 e 100 vezes menos θ inicial. Vamos aplicar a distributiva agora. 100 vezes 90 dá 9.000. 100 vezes menos θ inicial dá menos 100 θ inicial. Continuando. 14.000 mais 9.000, isso dá um total de 23.000.
Eu somei esses dois elementos aqui, esses dois, isso dá 23 mil. E aqui ficou o menos 100 θ inicial. Na hora que você passa esse menos 100 θ inicial para a direita, ele vai ficar positivo. E daí eu vou poder dividir tudo por 100. Dividindo tudo por 100, eu posso cortar esses dois zeros e vai dar minha resposta final, que é a temperatura da churrasqueira, da grelha da churrasqueira, e ela vale 230 graus Celsius. Isso nos dá a alternativa E como resposta final nessa questão. Pessoal, e aí, dúvida? Tudo bem? Pergunta, é obrigatório por isso no início? Isso o quê? O Q recebido mais Q cedido igual a zero? Sim, ok. Não, não precisa. Se você começar o exercício não colocando aquele início, já colocando isso aqui, ó, que macete do recebido, mais que macete do cedido igual a zero, já está ótimo, de bom tamanho, tá? O que eu sempre faço é colocar esse primeiro elementozinho só para você entender da onde eu estou tirando. Alguém estava recebendo, que macete do cara que está recebendo. Alguém está cedendo energia, que macete do cara que está cedendo energia. Tá? Mas essa primeira linha eu poderia simplesmente nem colocar numa questão de segunda fase, não tem problema nenhum. O cara não vai descontar absolutamente nada dessa questão. Tá? Bem, pessoal, finalizamos essa aula. Vou abrir a outra aula, tá? Me aconselharam a fechar a aula e abrir a outra. Então, eu vou abrir a outra aula. Me dá só um minutinho que eu já abro a outra aula. A gente se vê na próxima aula, tá? Um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.